Senhor, te agradecemos por essa noite, pelo dia que já passou, te louvamos porque o Senhor está presente aqui conosco, o teu Espírito nos abençoa, Deus, inspirando essa escritura que foi dada para a nossa edificação e crescimento diante de ti. E nós, nesse momento, pedimos ao Senhor que tu amplies a nossa visão, que o Senhor multiplique a capacidade de percepção espiritual à medida que andamos em todos esses textos. Que aqui mesmo o Senhor esteja trazendo revelação, Senhor, e não somente uma instrução em cima de coisas que já são conhecidas. Nós esperamos isso de ti, porque o tempo está próximo, o Senhor tem nos falado insistentemente a respeito dessa questão, Senhor. Então nos abençoa, nós esperamos que o Senhor assim o faça através do nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos agora no terceiro grupo, que é a igreja. Falamos já sobre as nações, sobre Israel, e vamos falar agora sobre esse terceiro grupo, que é revelado aqui no Novo Testamento, esse mistério que é a igreja, que nem os discípulos conheciam, não tinha entendimento disso, mas que Jesus já abriu o caminho. Vimos Mateus 16, Mateus 18, quando Jesus já vai introduzindo esse conceito de igreja, né? O que seja a igreja. E logo agora, nessa sequência, vamos para o livro de Atos, vamos ver como que essa igreja surge, como que esse primeiro povo, ou esse terceiro povo acontece. Nós vimos na última aula, no livro de Efésios, como que a igreja ela é formada. Ela vem do grupo das nações e também do grupo de Israel, e esses através do conhecimento do Messias, isso é, o Evangelho, a revelação de Deus da pessoa do seu Filho Jesus, eles então passam por uma experiência espiritual e tornam-se filhos de Deus, formando essa família que hoje é chamada igreja. Nós falamos isso na última aula, vocês estão lembrados disso? Pois bem, agora quando começou? Enquanto Jesus estava na terra, esse povo ainda não estava formado. Ele passou a ser formado a partir do momento que Jesus volta aos céus e envia o Espírito Santo que ele havia prometido. Então no capítulo 2, nós vamos ver a igreja aparecendo na terra, vamos ver esse grupo, esse povo surgindo na terra, no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos reunidos no cenáculo, ou naquele aposento alto. E como nós já vimos no capítulo 1, diante da pergunta dos discípulos, querendo saber a respeito da continuação, não é, do reino ali no caso, já sendo estabelecido por Jesus, o Messias, conhecido por eles, Jesus diz a eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Capítulo 1, verso 7 de Atos. E nessa sequência Jesus então fala para eles: vocês vão fazer o seguinte, vão para Jerusalém, esperem até que do alto vocês serão revestidos de poder. Meus irmãos, essa presença do Espírito Santo daria esse impulso, né, que é característico da igreja. Jesus já falou lá no capítulo 16, as portas do inferno, de Mateus, não prevalecerão contra ela. Então, tem que ter na igreja um poder, uma força que retém o inferno. Olha, isso é uma coisa muito, muito séria. Deixa eu explicar, porque o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, o diabo está com a turma dele toda aqui fazendo pressão. Se não houver uma pressão, eu nem diria igual, uma pressão maior, a igreja não teria como prevalecer, expandir e alcançar as nações da terra como havia sido prometido desde os Gênesis ali, tanto em Eva, no seu descendente, quanto o descendente de Abraão. Então, meus irmãos, o Espírito Santo chega, capítulo 2, vamos ler, de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vou explicar agora a sequência disso, para que a gente ande mais rápido. Mas naquele momento o Espírito chegou, a igreja nasceu.
Ali acontece o nascimento da igreja. Interessante que os judeus eles tinham a responsabilidade, pela lei, de estarem em Jerusalém 3 vezes ao ano, para celebrar as 3 principais festas que eles celebravam, né? A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, naquele momento, havia em Jerusalém judeus de várias partes do mundo. Várias partes do mundo. Tinham judeus ali. Hoje, se nós poderia até usar essa figura hoje mesmo, porque nós sabemos que tem judeu na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, na África, no Oriente Médio, espalhado lá, todo lugar. Então, se eles ainda obedecessem essa responsabilidade, eles não fazem isso hoje porque não tem um templo, né? Mas vamos imaginar que existe o templo, eles faziam essas viagens 3 vezes ao ano, indo em Jerusalém. Naquela época, esses judeus eram chamados de judeus helenistas, porque o mundo era um mundo helênico, tá? Embora o Império Romano que estava dominando, né, naquele tempo ali, mas a cultura era a cultura grega. Greco-romana, né? Como a gente fala. E a língua que era a língua falada era o grego. Então, eles eram chamados de judeus helenistas. Eles tinham até uma sinagoga em Jerusalém deles. Tá? Então, eles vinham e se reuniam ali naquele momento da festa. E neste dia de Pentecostes veio o Espírito, aqueles irmãos estavam reunidos e começaram a glorificar a Deus em voz alta, falando em línguas. E houve um barulho tão grande dentro daquele cenáculo que saiu, a coisa deve ter saído para a rua, né? Ou começou a juntar aquela multidão, porque aquele barulhão todo. E os que viam e ouviam, eles ouviam os discípulos glorificando a Deus na língua dos seus países de origem. Esse fenômeno impressionou. Alguns chegaram e falaram assim: esse pessoal está bêbado. Não, nessa hora da manhã, eram 9 horas da manhã, eles não estão bêbados não. Está acontecendo um fenômeno interessantíssimo. Cada um estava escutando na língua da sua própria terra, lá onde ele morava, aqueles irmãos glorificando a Deus. Este sinal chamou muita atenção. Logo a seguir, Pedro se apresenta diante daquela multidão e prega o seu primeiro sermão. Quase 3.000 pessoas aceitam Jesus ali. Eles são tão impactados pela mensagem, uma mensagem simplérrima que Pedro prega, que eles viram para Pedro e falaram o seguinte: o que nós vamos fazer agora? Já que a nossa situação é esta, o que nós vamos fazer agora? Arrependei-vos, né? Para que cada um e sejam batizados. Foi a direção que Pedro deu a eles, confessando, né, Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E aquele fenômeno que eles estavam vendo, o batismo com o Espírito Santo, Pedro falou: é para vocês também, é para todos quantos o Senhor chamar. A partir daí o Espírito está na terra, tá? Habilitando, fortalecendo, conduzindo e orientando a igreja. É o Espírito que está aqui. Jesus já foi para o céu, viu? É o Espírito Santo que está conosco agora. E ele tem esse encargo de conduzir a igreja, esse povo especial de Deus, até o momento em que ele será arrebatado como noiva para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. A igreja então começou aqui. Vou ler uma parte do que Pedro disse. Isso é importante para nós, porque Pedro faz uma referência aqui de Joel. E é bom, já vou esclarecer para vocês, Joel é um livro que tem como foco o dia do Senhor. O dia do Senhor você pode entender já de uma vez que é a vinda de Jesus, a volta de Jesus para todas as nações da terra, tá? É o dia do Senhor ali, é o tema principal de Joel. No capítulo 2, então, verso 14, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, corresponde às 9 da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Preste atenção, porque agora nós já vamos dar um pulo, um salto lá para frente. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pergunto a vocês, essas coisas aconteceram naquele momento? Claro que não. O que aconteceu foi parte daquela profecia. Aconteceu que, com o surgimento da igreja, nós estávamos entrando nos últimos dias. O que vocês estão vendo aqui, o profeta Joel já falou que estaria acontecendo nos últimos dias. Não é isso que está o texto falando? Pois bem, então os últimos dias começam exatamente quando a igreja surge. Só que ali é um princípio, é algo muito pequeno ainda. Embora aquele momento seja tão consistente e concentrado da manifestação do Espírito Santo, não ocorreram esses fatos todos que Joel narra, o derramamento sobre toda a carne. Na verdade, isso que Joel está narrando aqui, eu já falei para vocês, é naquele momento em que, vai acontecer naquele momento em que só os remanescentes de Israel, os que sobrarem, ali bem próximo da vinda de Jesus, é que estariam se convertendo. Vocês lembram que eu li em Romanos capítulo 11, quando diz o seguinte: então todo Israel será salvo, logo depois que se completasse o tempo dos gentios, ou melhor, a plenitude dos gentios, aí então todo Israel seria salvo. Então, o que Joel está falando, está se referindo a esse grupo, mais objetivamente, de pessoas, judeus, que estariam vivenciando esses momentos bem próximos do regresso de Jesus. Mas, na verdade, estes momentos começaram quando a igreja foi inaugurada. Então, os últimos dias começam com o surgimento da igreja, a vinda do Espírito Santo, e eu estou explicando que esse texto de Joel se refere muito mais a coisas que ainda não ocorreram do que as que ocorreram naquele dia de Pentecostes. Vocês depois confiram o texto e vejam o que ocorreu lá naquela hora. Vocês vão ver, por exemplo, o sol não se converteu em trevas, a lua não se converteu em sangue, tá? Não houve prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, fogo, vapor de fumo, fumaça. Não, essas coisas não ocorreram. Mas começou a ocorrer um derramar de Deus ali no dia de Pentecostes, e isso já se referia aos últimos dias. Então, a presença da igreja na terra já significa últimos dias, meus irmãos. Tá? Nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós temos mais ou menos 2000 anos de história sobre a terra. E Pedro nos fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos, na verdade, 2 dias, né? Olhando por esse prisma de tempo decorrido. Mas, na verdade, Pedro argumenta que nos últimos dias... vamos lá para Pedro, eu vou ler com vocês. 2 Pedro, capítulo 3. Ele fala o seguinte, versículo 3... Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha, Pedro já estava falando isso lá atrás do princípio. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente essas pessoas esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui é o seguinte: ele é longânimo, tem um ânimo longo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, assim como a terra, e as obras que nela existem serão atingidas.
Bom, então nós estamos percebendo que esse assunto, embora nós tenhamos assim a maior parte dele ainda por acontecer, ele já iniciou, porque com a igreja os últimos dias deram início ali quando o Espírito Santo veio. Vou com vocês agora lá para Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Muito importante vocês entenderem, como eu já disse, que esse assunto, a volta de Jesus, ele era um assunto atual, sempre foi atual. Pode ser que a igreja por algum tempo ficou um pouco adormecida com relação a essa vigilância no sentido do encontro dela com o Senhor Jesus. Porque na verdade, irmãos, todos nós, quando partimos da terra, nós nos encontramos com Jesus, não é mesmo? Então o fato de você estar esperando o arrebatamento, ele tem que ser uma realidade. Mas você vai encontrar com o Senhor Jesus, não é só no arrebatamento, não. A hora que você abotoar aqui o paletó, né, você vai encontrar com o Senhor. Então essa vigilância é algo permanente, o tempo todo. Nós temos que andar, porque você não sabe a hora do seu número lá na fila dos que estão sendo chamados para a presença do Senhor. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse assunto era ministrado, ele era ensinado para os contemporâneos ali na igreja primitiva. E um dos que fala mais, pelo menos é o que está registrado, né? O ministério de Paulo, ele é mais claro aqui pelas cartas e também pelos registros de Lucas no livro de Atos. Bom, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta também, tendo este assunto como pano de fundo. Aliás, essa revelação do arrebatamento, ela só é clara da forma como é aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O que aconteceu? Paulo passou em Tessalônica rapidamente, uma cidade da Macedônia ali. Ele ficou muito pouco tempo ali. Normalmente os cristãos novos surgiam de dentro das sinagogas, onde ele sempre ia para anunciar que o Messias já tinha chegado. E ele por pouco tempo ficou ali em Tessalônica e continuou a viagem, mas aqueles irmãos ali, eles foram muito perseverantes, e a Bíblia nos mostra que rapidamente eles se tornaram o padrão da igreja ali naquela região. Bom, Paulo, eu quero que vocês observem, capítulo 1. Ele o tempo todo, em cada um dos capítulos, aliás, a carta é dividida. Os capítulos são divididos, fechando exatamente quando ele está fazendo menção à vinda de Jesus. Capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Presta atenção nessa expressão. Nós estamos aguardando dos céus a Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. E é Ele mesmo que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura não é inferno, não, irmãos. Essa ira vindoura é tribulação. É aquele momento de grande pressão que vai ter aqui na terra. No capítulo 2, você vai lá para o final, versículo 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3, versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Último capítulo, capítulo 5, versículo 22 e 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então vocês observem que essa
esse ensino da volta de Jesus não é algo para os nossos dias apenas. Era uma ministração contínua dentro da igreja. Inclusive Paulo fala, vocês lembram lá no capítulo 15, quando falávamos sobre a ressurreição, que num piscar de olhos nós seríamos transformados e nós obteríamos um outro corpo, e é exatamente esse arrebatamento que a Bíblia nos fala, e nós encontraríamos então com o Senhor nos ares. Irmãos, é muito importante que no seu coração essa expectativa seja viva. Vou ainda para Timóteo, 2 Timóteo. Na verdade, ele está percebendo que ele não vai ser arrebatado. Como ele fala lá, e nós os que estivermos vivos, né, no caso ali do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4. E aqui ele já está dizendo o seguinte, no capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, se esse assunto era um assunto assim um pouco nublado na sua vida, você pode começar a prestar atenção nele. Voltar o seu coração nessa expectativa do nosso encontro com o Senhor Jesus. Porque Ele tem feito promessas e Ele há de cumprir as suas promessas para a sua igreja. Nós fomos salvos através dessa fé. Essa fé nos introduz dentro da herança de Deus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele nos informa que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o Filho do Deus eterno, herdeiro de todas as coisas. Por isso que ele também escreve, se não me engano, 1 Coríntios, ele fala, tudo é vosso, irmãos, tudo é vosso. No sentido de que, se Deus é aquele que é dono de todas as coisas, nós realmente somos os herdeiros de todas essas maravilhas. E isso tudo vai ser revelado a partir da vinda do Senhor Jesus. Quer você morrendo aqui, né, fisicamente, indo à presença do Senhor, ou encontrando com Ele no dia do arrebatamento. Bom, este terceiro povo é um povo especial. Nós já vimos, porque ele não é um povo formado por ligação de sangue, né? Vamos abrir lá em João, Evangelho de João, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o verbo é Jesus, né? Mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este é o povo que forma a igreja, esse terceiro grupo que nós falamos, que nasceu ali em Pentecoste e vai ser arrebatado, fechando um período que é esse mistério que não tinha sido revelado ainda ali no Antigo Testamento, e que abriu um espaço na história das nações e também na história de Israel, que foi interrompido. Nós vamos ver hoje aqui ainda, a história das nações é interrompida ali no Império Romano, quando Jesus morre. E a história de Israel, idem, interrompe ali. E Israel tem mais um tempo para acontecer, e ainda haverá mais um império a se manifestar, mas nesse espaço intermediário está o momento que nós vivemos, que é a igreja. Só depois que a igreja for tirada da terra, volta então aquela continuação da imagem daquele animal, do capítulo 2 e 7 de Daniel, nós vamos voltar lá, e também das 70 semanas de Daniel, cuja última semana ainda não aconteceu. A igreja interrompe essa sequência. Ela é um mistério que surge e que tem o seu objetivo traçado por Deus, que é que todas as nações sejam então alcançadas pelo Evangelho, e este é o tempo da plenitude dos gentios, quando as outras nações precisam receber essa palavra, e não somente Israel. Amém? Fechamos até aí? Vamos agora para o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos já aterrissar ali.
Nós já temos esses 3 grupos e vamos aterrissar no livro do Apocalipse, porque é ele que realmente faz esse fechamento da revelação escatológica, né? E uma coisa interessante é que nós vamos entrar na fase final. O livro do Apocalipse vai mostrar a segunda vinda de Jesus, a convergência desse tempo das nações, de Israel e da própria igreja nesse momento final. E o livro começa da seguinte forma: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mostrar aos seus servos. Esse livro foi endereçado para a igreja. Essa revelação ela veio para a igreja. Deus confiou a Jesus para que Jesus trouxesse a nós este conhecimento desses últimos dias. E é interessante que a palavra que João recebe é o seguinte: escreve e manda para quem? Para Israel? Uma carta aberta para as nações? Não. Você vai mandar para a igreja. 7 igrejas. Você vai escrever 7 cartas para a igreja. E ele dá o nome das igrejas. E João, então, passa a escrever o que lhe é relatado. Ele tem uma visão ali logo no princípio. Um som muito forte como de trombeta. Ele volta quando ele então se depara com a pessoa de Jesus, já numa figura diferente. Um Jesus glorificado, não sei como é que poderíamos dizer isso. Mas naquele momento, os olhos dele eram como chamas de fogo, o seu cabelo claro como lã, a voz dele era como voz de muitas cachoeiras juntas. E da sua boca ia saindo uma espada afiada. Ele tinha na mão 7 estrelas. E o lugar onde ele estava tinha 7 candeeiros, e ele estava andando por entre estes candeeiros. João, quando vê aquilo, cai. Aliás, os pés também são brilhantes como assim um metal no fogo, né? E a sua veste era também muito branca, era uma veste sacerdotal. João cai e ele fala para João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E o que você está ouvindo, você escreve e vai mandar para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João é fortalecido e começa a receber instrução. Para cada igreja ele tem uma palavra específica. E assim o Senhor Jesus envia, através daquele seu servo João, essa mensagem às 7 igrejas, que acontece no 1º e 2º capítulo do Apocalipse. No capítulo 4, a situação muda. João é arrebatado até os céus. E aí a história muda. Ele vai ver agora o que vai acontecer depois dessa mensagem objetiva mandada às 7 igrejas. Nós temos que parar aqui, porque, irmãos, na nossa sequência, o último grupo que nós passamos a conhecer foi a igreja, né? Mas, na verdade, agora, quando nós estamos chegando no final, o primeiro grupo que nós temos que prestar atenção é o grupo da igreja. Sabe por quê? Porque nós vimos que existe uma interrupção na história, tanto das nações quanto para Israel. E a igreja ficou exatamente aqui no meio. As nações de Israel vieram no tempo, nós vamos olhar isso hoje ainda, e esse tempo parou. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, são os que fazem parte da igreja. Essa igreja vai ter um período e ela vai ser tirada da terra. Vai encontrar com Jesus nas nuvens. E a segunda vinda de Jesus, que é o tema principal do Apocalipse, ocorre 7 anos, mais ou menos, depois desse arrebatamento da igreja. Tá? Eu estou falando mais ou menos
porque nós não sabemos precisar exatamente se a igreja vai sair no momento que esses 7 anos, ou o pacto de 7 anos vai ser feito. O pessoal assina o pacto e a igreja é arrebatada, entendeu? Nós não sabemos ou podemos afirmar isso, mas é exatamente por aqui que a igreja vai sair e começa então esse último período das nações e de Israel, que tem esses 7 anos aí como referência bíblica muito clara. Nós vamos ver, se Deus quiser, isso hoje ainda. Bom, eu mostrando isso, quero que vocês entendam por que a igreja ela precisa vir agora em primeiro lugar. Porque essa última parte que eu coloquei aqui das nações e de Israel, ela não será vivenciada pela igreja na terra. A igreja vai sair para então a história continuar. Então o Senhor está falando aqui, em primeiro lugar, quando Ele vai falar a respeito das últimas coisas que precederiam a vinda do seu Filho, estabelecimento do reino dele sobre a terra, fisicamente, Ele fala primeiro para o seu povo, para a sua igreja. Disse a vocês, a referência de Deus na terra hoje não é Israel. A referência de Deus na terra é a igreja. Igreja é reino de Deus na terra. Israel não. Israel é o povo da aliança feita lá atrás, né? E as promessas de Deus, os dons e a vocação não serão revogados. Mas nós sabemos que o verdadeiro judeu, nós ministramos uma palavra aqui no culto, acho que um domingo ou 2 atrás, à noite, se você quiser, você pode pegar essa ministração, onde nós mostramos pelas Escrituras que o verdadeiro judeu é aquele que é herdeiro, que anda nos passos de Abraão, que andou na mesma fé que Abraão andou, e por isso ele também é filho de Abraão. Estou explicando isso porque a igreja é este povo que representa o reino de Deus na terra. É isso. E o reino de Deus será tirado da terra, para que Israel volte a ser uma referência nesses últimos dias, mas não significa que, sendo uma referência, já é o reino de Deus na terra também não, porque sabemos que Israel só vai converter mesmo ali naquele finalzinho, quando só um remanescente, a Bíblia fala, será salvo. Então, irmãos, nós chegamos no Apocalipse e encontramos a igreja. O Senhor fala a estas 7 igrejas. Por que 7 igrejas? E eu sempre gosto de pontuar. Igrejas gentílicas, se é que você pode usar essa expressão. Creio que sim. Não tem nenhuma igreja da Judéia, não tem igreja de Jerusalém. E você pode pensar, por quê? Porque obviamente deveria ter, porque foi de lá que veio essa palavra, essa boa nova. Não. Por quê? Porque a igreja, ela é exatamente esse povo tirado das nações, principalmente neste tempo, e também de Israel, mas muito mais das nações. Muito mais das nações, porque nesse presente momento a Bíblia fala que o judeu tem um véu que impede a visão que um gentio facilmente tem, ou mais facilmente tem, da pessoa de Jesus como Messias. Então, esse grupo é formado principalmente de gentios, que é a igreja, e o Senhor então separa 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, e manda uma mensagem para cada uma dessas igrejas. Essas mensagens, irmãos, elas chegaram exatamente naquele momento que a igreja estava vivendo, e é descrito ali, e Jesus fala, conheço as tuas obras. Primeiro ele se apresenta, todas as cartas têm o mesmo padrão, claro que muda o que ele fala, mas tem o mesmo padrão. Primeiro ele se apresenta como uma daquelas características, principalmente do capítulo 1, e logo a seguir ele dá o quadro daquela igreja, como ele vê aquela igreja, e a seguir ele lança um desafio para os vencedores, aqueles que estiverem atentando para a sua palavra. Ele então lança esse desafio, e junto com esse desafio existe uma promessa. E essa promessa, ela vem em todas as 7 cartas. E assim o Senhor vai preparando aquelas igrejas daqueles dias, quando João escreveu. Só que estas 7 igrejas, elas têm também um papel dentro do quadro cronológico. O que significa isso? Significa que a igreja, nesse período dela, desde a sua fundação na terra, manifestação na terra, até o seu arrebatamento, ela tem 7 fases ou 7 períodos dentro da história. Se você vai andando na história, você vai encontrar esta igreja de Éfeso, seguida pela igreja de Esmirna, seguida pela igreja de Pérgamo. Como assim? A igreja
vamos dizer, a igreja primitiva, que era a igreja de Éfeso, representada pela igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha aquelas, na época, de uma forma geral, o mundo cristão tinha a característica da igreja de Éfeso, que Jesus fala. Na sequência histórica, nós entramos naquele período de perseguição da igreja, que você vai encontrar a igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Tá? Na sequência disso, você pega a igreja de Pérgamo, que precede aquele momento quando a igreja católica surge, tá? Que acontece com mais força ali no período da Idade Média, a igreja de Tiatira. Logo a seguir, você pega a igreja de Sardes, já encontra ali a reforma, período da reforma, que tinha uma aparência de que voltou, assim, tudo, mas na realidade o que foi resgatado ali foi praticamente só a questão da salvação pela fé e não por obras. E assim por diante. Vocês vão vendo no princípio do século XIX, final dos... princípio do século XX, final do século XIX, uma igreja, a igreja de Filadélfia. Uma igreja missionária. Uma igreja, vocês podem ver que os grandes movimentos de missões aconteceram nessa faixa de tempo aí. E nós temos hoje uma igreja institucionalizada, que é a igreja de Laodiceia. Tá? Eu fico impressionado, eu fico vendo lá aquelas reportagens lá da eleição americana, da situação lá dos Estados Unidos, como é que tá? Eu fico impressionado de ver o que eles falam, a linguagem deles no repórter, que para o Brasil é um negócio totalmente grego. Mas por causa da formação deles como evangélicos. Tá? Vou dar um exemplo. Eles falam lá a respeito da vice-presidente, ou vice-presidente, aquela que é da chapa do McCain lá. Sarah Palin. Eles dão o histórico dela. Fala que ela é cristã evangélica, ela faz parte de uma igreja Assembleia de Deus, teve uma experiência muito forte dentro lá da igreja com o Espírito Santo, e ela fala, é do grupo que fala em línguas. Isso para eles é normal, para nós não. O que é isso? Isso é normal porque para todo lado lá, vocês conhecem escola dominical, Sunday School, entendeu? Eles têm isso dentro da história deles, o que não é o que acontece aqui com o Brasil e em outros lugares. Mas eu estou dando esse exemplo porque, embora seja um país assim, criado com as suas raízes no Evangelho, é um país que tem de tudo que não presta também. Muita confusão, né? A igreja ela ficou institucionalizada, como já aconteceu na Europa. Hoje na Europa, Alemanha, por exemplo, acho que tem outros países que o Estado é que paga os pastores e os padres. Tá? Na igreja luterana, ele é um funcionário público. E também na igreja católica, funcionário público. É um negócio esquisito, não é? Muito esquisito para nós. Mas isso significa que a igreja é a Laodiceia, gente. Ela se conformou, ficou igual. Quem manda lá dentro hoje é o primeiro-ministro. Né? Quando não é o Papa, o Espírito Santo está onde? Então, a igreja de Laodiceia é a igreja que caracteriza os nossos dias e os dias que precedem a vinda do Senhor Jesus. Quero mostrar então que desde o período da manifestação da igreja até o momento em que ela será tirada da terra, essas 7 igrejas vêm compondo um período de tempo histórico. Tá? Você tem essa igreja, uma dessas igrejas, como pano de fundo em todo o período histórico da igreja, desde o seu princípio até o momento do seu arrebatamento. Ficou claro isso? Este é o povo que você vai ver agora, eu diria, literalmente dentro do Apocalipse, no capítulo 7. Capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação.
Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Este é o povo que foi arrebatado, que está na presença de Deus, povo de todas as tribos, línguas, raças, nações, estão ali. Fechou-se o tempo, ou melhor, a plenitude dos gentios já ocorreu, e o arrebatamento já ocorreu, e essa é a visão celestial desse grupo que foi arrebatado. Você vai me perguntar, porque sempre isso acontece: mas esse grupo aqui, o ancião não falou que são os que vieram da grande tribulação? E você não falou que a igreja não vai passar pelo tempo da grande tribulação? Então eu explico que essa tribulação aqui não é a tribulação que Jesus fala, diretamente voltada para Israel. Essa é a tribulação da igreja ao longo do seu tempo sobre a terra. No 5º selo, vocês vão ver debaixo do altar a alma daqueles que morreram por causa do seu testemunho de Jesus. Então a gente pensa que tribulação é só essa lá no fundo. Não, a igreja vive dentro de uma tribulação. A igreja fiel, ela vive dentro de tribulação. Grande tribulação, eu talvez não diria por intensidade, mas por extensão também. O período da igreja na terra é sempre um período de tribulação. João fala: eu que estou falando para vocês, sou amigo vosso na tribulação, no reino e na perseverança. Irmãos, falando nisso, vocês sabem da tribulação dos nossos irmãos que estão passando na Índia, estado de Orissa. Isso não é grande tribulação não, irmãos. Pessoas sendo queimadas vivas nas ruas, sendo mortas, o governo não faz nada, praticamente nada, e uma destruição que está acontecendo aí desde 20 de setembro. 20 de setembro não, agosto, 23 de agosto. Uma população hindu destruindo tudo que é cristão naquela região. E os irmãos estão fugindo para as matas, para as florestas, perderam tudo, vidas, destruição assim que não vale nem a pena a gente ficar falando. Tribulação. Isso é tribulação. Nós vivemos numa situação hiper privilegiada no nosso país. Eu digo que no Brasil nós temos mais liberdade do que nos Estados Unidos, que é o tal lugar da liberdade. Porque lá você não pode pregar nas escolas, você não pode sair na rua e fazer evangelismo na rua, igual nós fazemos aqui, lá não pode. Mas aqui nós podemos. Glória a Deus. Isso é uma porta aberta. Isso significa, em termos de igreja de Filadélfia. Eu sei que vocês têm pouca força, mas eu sou aquele que abro e ninguém fecha. E que fecho e ninguém abre. Eu tenho as chaves de Davi. Nós temos essa oportunidade. Do Brasil está saindo um contingente da comunidade cristã da Zona Sul que vai alcançar muito mais ainda do que temos alcançado nas nações, porque temos uma porta aberta. Temos pouca força? Temos pouca estrutura, vamos dizer assim. Nós não somos o primeiro mundo, mas temos uma porta aberta. Para todo lado do mundo que brasileiro vai, ele é bem recebido. Agora põe um americano para andar aí que eles matam ele logo, rapidinho. Explode uma bomba. Né? Mas nós devemos muito aos Estados Unidos, porque foi praticamente através dos Estados Unidos e Inglaterra que o Brasil conheceu o Evangelho. Irmãos, nós temos visto aí esse povo, já na presença de Deus, no capítulo 7, nós vemos essa multidão. E nós vamos pular agora, lá para o final do Apocalipse. No capítulo 19.
Vocês ouviram aqui Paulo falando que Jesus vai voltar com seus santos, né? Ele fala em Tessalônica, para Tessalônica também, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Mas ele explica, como Pedro também fala, vai vir como ladrão. Mas Paulo explica, não é para nós que ele vem como ladrão, não. Tá? Aliás, nós já estamos com o Senhor. Nós não fomos separados para a ira, ou a ira não tem nada a ver conosco, que a ira aqui no Apocalipse você vai ver o que é. A ira que diz respeito a esse período dessa tribulação que estará acontecendo no período do anticristo aqui sobre a terra, nesses 7 anos que faltam acontecer na história de Israel. Este é o período da ira de Deus. É o período que você vai encontrar aqui no Apocalipse. Ele se refere àquele período das taças ou dos flagelos que são derramados sobre a terra. Vamos ver isso com mais cuidado depois. Mas no capítulo 19, você vai ver uma coisa interessante. E você pode pegar aquele mesmo grupo que está lá no capítulo 7, de todas as nações. Você vai encontrar ele aqui agora. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz e numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Nós vamos ver que haverá na terra um sistema religioso que será destruído. Um sistema religioso que, na verdade, será um ecumenismo entre todas as religiões do mundo. Vocês sabem que nós estamos caminhando para uma unidade em termos de governo, nós já vimos isso, mas essa unidade não é apenas no sentido político, não. Vai acontecer no sentido religioso, econômico já é uma realidade, cada vez crescente. Vocês estão vendo aí o problema na crise no mundo? Estão vendo? Interessante, o Japão botando dinheiro. O problema não é dos Estados Unidos? Inglaterra botando dinheiro. Um monte de gente tocando dinheiro nessa história aí. Por quê? Porque se os Estados Unidos cair, a casa toda cai a casa de todo mundo. Então, vocês já estão vendo o que está acontecendo no sentido econômico no mundo. Vocês vão ver isso, o princípio dessas coisas, assim com mais clareza, quando no sentido político e no sentido religioso também. E é essa que a Bíblia chama de meretriz. Quando nós estivermos lá no capítulo 17 e 18 do Apocalipse, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas essa meretriz, ou essa Babilônia, ela é julgada, ela é destruída. E há nessa multidão que está no céu um júbilo, porque essa multidão que está no céu é a noiva. O que está na terra é a meretriz, que foi destruída. Então existe um júbilo nos céus, foi destruída a meretriz, aquela falsa noiva, aquela que aparentava, mas não era. O sistema religioso unificado do mundo está destruído. Então nós vamos andando, verso 4, os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono proclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembra da multidão do capítulo 7. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Casamento. A história, quando a gente fala a Bíblia, é uma história de casamento, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O que é? Que são os atos de justiça dos santos. As nossas obras, os nossos atos de justiça vão ser representados na vestimenta que nós vamos estar usando. Que coisa tremenda, Finíssimo e puro são os atos de justiça dos santos. Bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. A noiva já está preparada. Prostrei-me ante os pés do anjo para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Deus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto. Olha a sequência. Agora a noiva está descendo com o noivo.
viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Olha aqui, a característica dele. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido num manto banhado de sangue, imerso em sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras como? Então quem está seguindo o Senhor é você e eu, é a igreja do Senhor Jesus que está descendo. Vestido de linho finíssimo, branco e puro. E é esse o momento do chamado Armagedon. Os exércitos do Senhor estão descendo com ele. E aí então vocês vão ver o capítulo 20, o que acontece. Satanás é preso, a besta, o anticristo é lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta. Nós vamos conhecer melhor essas figuras daqui para frente. Eu quero então chamar a sua atenção para esse fato, que essa multidão que é recebida nos céus, no arrebatamento, e aqueles que já morreram, nós já vimos, eles vão ressuscitar, nós já vimos na ministração da ressurreição, e vamos estar para sempre com o Senhor, já com corpos glorificados. E quando Jesus voltar, nós vamos voltar com ele também. Está aqui descrito na Bíblia. Eu vou mostrar mais 2 textos para vocês, ou 2 versos na Bíblia, que mostram com clareza que a igreja está voltando com Jesus. Ela não está subindo para encontrar e descer, não, porque existe um espaço de tempo definido em que ela está com o Senhor nos ares, e você vai ver isso no Apocalipse capítulo 13. Mas aqui tem uma coisa interessante. Aqui ele está nos falando para esse momento, né? Está nos falando, versículo 4, que o mundo inteiro adorou o dragão. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. O dragão é Satanás e a besta é esse último imperador, que é o anticristo que vai surgir no mundo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela, quem pode pelejar contra ela? Foi dada a essa besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Alguém lembra de alguma coisa semelhante aí no livro de Daniel? Você deve lembrar. Adoraram o dragão. Quem é semelhante a essa besta? Foi-lhe dada uma boca. Ela proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Ela tem essa autoridade. Esse é o período que Jesus nos mostra que é o período da ira, o tempo da ira. Ela então tem autoridade. Versículo 6. Abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o... que é esse tabernáculo? Nós. Você quer ver que somos nós? A saber, os que habitam no céu. Então, é uma estrutura viva que está lá. E é a habitação do Senhor. O anticristo vai abrir sua boca contra Deus, aquele chifrinho que tem olho, boca, que fala com arrogância, persegue os santos de Deus no capítulo 7 de Daniel, e é exatamente ele que está aqui no capítulo 13 também, aqui no Apocalipse. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu já mostrei para vocês lá no capítulo 7 essa multidão na presença do Senhor. Mostrei no capítulo 19 essa multidão que é a igreja voltando com Jesus. Estou mostrando aqui no capítulo 13 esse período que ela já está com o Senhor e está acontecendo aqui o governo do anticristo na terra. Ele falando blasfêmias, injuriando a Deus e o tabernáculo dele, a saber, os que habitam nos céus. Agora vamos ver no capítulo 17 esse momento da vinda de Jesus novamente. Você vai ver aqui no capítulo 17, versículo 12 em diante. Vocês já ouviram falar de 10 chifres, por acaso? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino,
porque ainda não chegou o tempo, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou um período específico de tempo que não é grande, que é curto. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão, verso 14, pode anotar aí, eles contra o Cordeiro, que é Jesus. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, irmãos, eu quero que você anote esses textos aí, porque eles falam a respeito desse terceiro povo. Esse terceiro povo é a igreja, é um povo espiritual. Ele não tem o DNA aqui de sangue, porque eles não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram no Espírito. Esse povo tem o DNA de Deus, tem o Espírito de Deus habitando dentro de um Espírito vivificado, que é o seu e o meu Espírito. A nós nos foi dado esse direito, esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Este terceiro povo, ele começou a ser identificado na terra a partir do dia de Pentecostes. E ele será tirado da terra nesse período final. E estará com o Senhor, enquanto aqui na terra estarão acontecendo os últimos dias da história de Israel e da história das nações. E logo no final desse período da história de Israel e da história das nações, este povo virá com o Senhor Jesus para estabelecer aqui na terra um reino, que nós no capítulo 20 aqui do Apocalipse temos como o milênio, um período de 1000 anos muito especial que estará acontecendo aqui na terra, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, falada ali por vários profetas do Senhor. Acompanhamos até aqui? Ainda não está na hora de responder as perguntas, mas alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta anotada? Só para que eu saiba. Uma pergunta ou uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Isto. Mais alguém? Mais alguém? Anote a sua pergunta, nós vamos responder. Eu vou voltar um pouquinho naquilo que já foi falado aqui, para a gente deixar bem claro essa convergência das nações, Israel e Igreja aí nesses últimos momentos. Nós já fizemos o estudo dos 4 animais lá do capítulo 7 de Daniel, e aqui agora eles já estão aqui mais fáceis de serem visualizados. Você está vendo aí o leão, que é o Império Babilônico, estão lembrados? Depois o Medo-Persa, o urso. Depois você vai ver aí o leopardo. Eu quero que vocês guardem uma coisa. Nesse leopardo aí, quantas cabeças que ele tem? Essas cabeças representam o quê? Os 4 generais de Alexandre. Que logo quando Alexandre morre, o império é dividido em 4 partes. E está aí as 4 cabeças. E esse que é o que nós vamos estar assim mais voltados para ele. Essa coisa esquisita aí, esse bicho parece um tiranossauro. Esse animal, ele é o Império Romano. O que nos interessa hoje é a cabeça dele. Essa parte é a parte que nos interessa e você vai fixar ali nos 10 chifres. Aqui é a mesma coisa, só que os desenhos são diferentes. E tem as datas do período histórico desses reinos. Babilônico, 606 a.C. até 539. O Medo-Persa, 538 até 331, tudo antes de Cristo, né? A Grécia, 331 até 168, o Medo-Persa, o grego-macedônico. O romano, 168 antes a 476 depois de Cristo. Aí tem esse bicho feio aí, terrível. Agora nós vamos ver o capítulo 2 de Daniel. Eu quero lembrar vocês então que para nós aqui o importante nesse momento das nações é uma cabeça com 10 chifres. Aqui você vai ver a imagem e nessa imagem você já tem aqui a correspondência, né? Cabeça, peito, abdômen,
pernas e o ferro e o barro nos pés, que são os 10 dedos, né? 5 em cada pé. Agora vocês vão olhar aqui somente para o quadro. Vocês vão vendo o Israel. Isso aqui são nações. Israel vem dividido em uma semana, 62 semanas e 7 semanas. Estão lembrados? História lá do capítulo 9 de Daniel, e aqui é Israel. O que nos interessa é essa faixa aqui. Sabemos que essa faixa aqui, já mostramos que é o período da igreja. Então, quando olhamos a estátua, os 10 dedos do pé, representa um último reino. É importante a gente lembrar que aqui, antes da igreja, o reino que estava aqui era o romano, nos pés, aqui no animal, era o quarto animal, e nos pés, aliás, aqui na estátua era as pernas, que também o romano, e aqui também o romano. Na história de Israel, quando Jesus morre, qual era o reino que estava lá presente na época? Romano. Tá? Então, vocês se lembram que um príncipe, ele desse povo que destrói ali a nação de Israel, ele continua nessa última semana que Israel vai ter, tá? Ele fará firme aliança com muitos. Vamos para Daniel. Nós estamos juntando capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 9 de Daniel. Aqui você tem as nações representadas pelos animais, aqui representada pela imagem, e aqui a história de Israel, os 490 anos de história de Israel por se cumprir. Nós vimos no capítulo 9 que Daniel recebeu uma revelação que antes que eles chegassem no momento de glória que a nação aguardava, que daqui para frente o milênio, o reino de Deus na terra, Israel teria 7 semanas de anos, depois mais 62 semanas e depois mais uma semana. Vocês estão acompanhando essa sequência de tempo de Israel, gente? O total são 70 semanas, que na verdade são 490 anos. Esses 7 primeiros anos, ou 49 anos, 7 semanas ou 49 anos, é um período em que Jerusalém foi reconstruída, mas num período de muita dificuldade. E depois, com mais 62 semanas, o ungido seria morto. O tempo ia se cumprindo e morreria o Messias, ele seria tirado. E o povo, e o príncipe de um povo, desse povo que dominava aqui, ele vai fazer firme aliança com muitos durante uma semana ou 7 anos. O que eu quero que você entenda e fica bem marcado na sua mente, irmão, é que dentro da história das nações e da história de Israel, o Império Romano está presente nesse momento que antecede a manifestação da igreja e presente no momento seguinte, como se esse período da igreja fosse inexistente. Você vai ver que Daniel, ele conta a história sequenciada sem essa parte, tanto dos animais, a imagem, quanto o período histórico de Israel até a vinda do Messias. Então, isso tudo é sequente. Mas a igreja entrou aqui no meio. Importante, repito, que o reino que estava presente era o romano antes deste último que a Bíblia fala que vai surgir, representado por 10 nações, e que estariam presentes nesse período de tempo da história de Israel, que é o último período de tempo de Israel, que são 7 anos. Ficou claro isso aí para vocês? Entendeu?
Aqui nós temos o tempo, 7 anos, e aqui nós temos os reinos, ou o império que vai estar vivenciando esses últimos anos. E todo esse império, ele vem do Império Romano. O príncipe que estará dominando, ou o imperador desta época, Daniel fala a respeito dele. É o príncipe que fará uma aliança de 7 anos. Como não existe essa revelação da igreja, no relato ele vem sequenciado aí no capítulo 9, no versículo 27. Tá? Do versículo 26 para o 27. Isso é muito importante porque eu já estou falando para vocês há algum tempo que o Império Romano vai voltar. Vai voltar representado por 7 nações ou grupo de nações na terra, já falei para vocês isso. Vai voltar num período de tempo que compreende o último período de tempo da história de Israel, antes que o seu Messias venha. E nós já vimos que ele vai vir com esse terceiro povo, que é a igreja, para estabelecer o seu reino aqui na terra, o milênio. Bom, voltamos aqui para esse período que é o período que a Bíblia vai mostrar no livro do Apocalipse com muita consistência. O Apocalipse vai realmente falar a respeito desse período, desse último reino. Como é que as coisas vão estar acontecendo um pouquinho antes dele chegar e durante o período em que ele estiver aqui na terra manifestado. Correto? Agora nós vamos para o livro do Apocalipse novamente. No livro do Apocalipse nós vamos para o capítulo 13, que eu falei para vocês que hoje voltaríamos nele. O capítulo 13, ele vai nos ajudar muito no entendimento aí deste último período, ou deste último reino. Olha o que está acontecendo aí. Vi emergir do mar uma besta. Esse mar, a Bíblia interpreta, são povos, também nações, línguas, tá? E quando fala mar, traz também a ideia de instabilidade. O mundo vai estar instável, e isso vai favorecer a presença desse homem forte, tá? Na terra. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. 10 chifres. E tinha mais. 7 cabeças. Vamos começar a contar as cabeças? Esse animal aí tem quantas cabeças? Uma. Esse aí tem quantas? Soma. Esse aí tem quantas? Mais uma? 7. Então, o que nós estamos encontrando na besta do Apocalipse? A besta do Apocalipse não é nada mais do que a somatória desses bichos todos. Verso 2. A besta que vi era semelhante a quê? Que mais? Vai lendo para mim. Os pés de quê? De urso. Que mais? Tinha boca de leão. É exatamente esses bichos todos num bicho só. E vocês lembram que nós falávamos do tempo dos gentios? É exatamente os impérios que compõem esse período de tempo chamado tempo dos gentios, e que vem um governo que não é de Israel dominando inclusive sobre Israel, ou principalmente sobre Israel, tá? Esses são os que vão formando aí esse último bicho que nós estamos vendo no Apocalipse, que é a besta. Mas como nós vamos precisar dos chifres, né, eu botei lá no quarto animal de novo. Por isso que eu fiz esse desenho. Olha lá, os 10 chifres, eles se manifestam nesse último momento, os 10 dedos dos pés, nesse último período da história de Israel. Então preste atenção naqueles chifres que estão na cabeça desse animal. Daniel nos fala uma coisa interessante, que daqueles chifres caem 3 e um aparece, e aquele que aparece tem olho
e boca, não é? Ele fala com insolência e persegue os santos do Altíssimo e prevalece contra eles. Estão lembrados? Capítulo 7. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa besta, ela não só é todos esses reinos reunidos, mas ela é também um indivíduo. Um indivíduo. Um homem vai representar tudo isso que já aconteceu aqui no Apocalipse, e ele é chamado de anticristo, ele é chamado também de besta, e ele é chamado de homem da iniquidade. Agora, a semelhança que nós vamos encontrar aí no fato dele ser um indivíduo, mas também ser todos estes impérios reunidos, numa última manifestação, que é realmente dos 10 chifres, os pés, que é ferro e barro, representado ali nos artérios, que são os dedos, né? Acontece uma coisa interessante. Eu falei para vocês no Império Romano que vai surgir novamente, não falei? Ele não desapareceu sob certo aspecto? Desapareceu. Mas ele vai surgir novamente. A 7ª cabeça, ferida de morte, o Império Romano, aparece novamente. Está claro aí? Desapareceu, ferido. Na verdade, foi só um ferimento, não chegou a ser uma morte definitiva, porque o Império Romano está presente aí na cultura, está presente em muitas coisas, tá? Na língua, e até hoje ele está aí com suas raízes. Então, eu quero mostrar esse detalhe para vocês. Isso é muito importante. O Império Romano, ele vai surgir. Então, essa besta, isso aqui é besta, mas ela é também um indivíduo. Por que ele é um indivíduo? No capítulo 13, verso 14, já é um outro personagem, mas que trabalha para este indivíduo, em função dele, diz o seguinte, que o falso profeta, que é esse segundo personagem, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você vai ver, na sequência aqui, esse indivíduo, que aparentemente vai sofrer também um atentado, alguma coisa que vai parecer que ele vai morrer. Aqui eu quero fazer um parênteses e lembrar a vocês que tem muitos irmãos que creem, eu não creio assim, mas que creem que o anticristo, esse homem, vai ser um papa. Então, quando houve aquele atentado com Paulo VI, houve um burburinho, tá? Que podia ser aqui esse acontecimento, e esse acontecimento ele tem como objetivo chamar a atenção, tipo assim, uma ressurreição, como aconteceu com Jesus. Tá certo? Alguém que de uma forma sobrenatural volta lá da morte, viu? E aparece outra vez, são bonitinho, recuperado. E isso impressiona o mundo de uma forma muito forte. Tem que ter algo sobrenatural nessa questão. Então, a Bíblia nos fala lá em Tessalonicenses que os homens seriam levados por sinais e prodígios da mentira. É muito forte. Esse homem, esse segundo personagem, um falso profeta, ele tem poder até para fazer descer fogo do céu. Então, lembra vocês, essa figura aqui, ela não só terá um domínio político mundial, mas ela terá uma influência espiritual mundial que vai causar a destruição da Babilônia.
Em outras palavras, vai chegar um momento que essa igreja unificada vai perder o sentido de ser, porque este homem vai puxar para si mesmo a adoração. Na verdade, meus irmãos, só existem duas tendências espirituais. Uma para o diabo e outra para Deus. Tá? No final, só vai dar nisso. Então, as múltiplas religiões que existem no mundo, e espiritualidades, sei lá, elas todas vão fundir. Ou vai fundir, ou não, certamente vão fundir nessa Babilônia, que vai ser vista aí no final, e os que são do Senhor, a noiva, vai ficar automaticamente separada e distinta aí nesses últimos momentos. Esta prostituta ou essa meretriz, ela é que é a Babilônia dos últimos dias, e como eu disse, ela será destruída. Porque esse homem, este chifrinho que vai aparecer lá na cabeça do animal, no lugar de 3, este imperador mundial, que é a besta, ele vai fazer convergir, através desse falso profeta, a adoração para si mesmo. Quero explicar melhor esse fato. Venha comigo no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 15. Jesus fala o seguinte: quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Você já viu isso lá no capítulo 9 de Daniel, essa abominável desolação, tá? Eu já expliquei para vocês que essa abominável desolação está ligada com idolatria. E o clímax disso aconteceu num período em que Israel estava dominado pelo Império Greco-Macedônico, e na pessoa do Antíoco IV, Epifânio IV, foi colocada no templo uma estátua, uma imagem de Júpiter, e ali ele sacrificou também um animal impuro para os judeus, que era um porco. Essa era a abominável desolação na história de Israel, isso era claro. Jesus então fala: quando vocês virem no lugar santo, que é o templo, já falamos aqui também, tá? O templo, quando vocês virem acontecer no templo essa abominável desolação, vocês então fujam. Fujam, porque esse é o tempo da ira. Esse é o tempo que nunca houve igual, nem vai acontecer na terra, de tão grande que a tribulação vai ser. Você vai agora comigo para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. A mesma coisa Paulo está falando, com mais clareza ainda. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Como eu disse, Tessalonicenses tem como pano de fundo a volta de Jesus ou a vinda de Jesus. Então Paulo instrui a igreja: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, aquela característica da igreja de Laodiceia, né, que eu já falei para vocês aqui, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como que nós vamos perceber que ele é ele mesmo? Com clareza. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no lugar santo, no santuário de Deus, que é o templo. Por isso afirmamos, o terceiro templo vai ser reconstruído antes do regresso de Jesus na terra. E ele vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Tanto Jesus quanto Paulo estavam falando a respeito do mesmo indivíduo, essa besta que eu estou falando para vocês, que tem o significado de todos esses impérios e reinos que passaram desde o babilônico, e que também é um indivíduo que vai se assentar no lugar santo
ele vai estar representado ali por aquela imagem que estará sendo adorada, assim como Júpiter foi adorado, ou deveria ser adorado naquele período de Antíoco Epifânio, que era então a grande e abominável desolação para Israel, porque isso aí é o pior de tudo. Um animal impuro e um ídolo, tudo acontecendo dentro do lugar mais santo que eles tinham, que era o templo. Então isso voltará a acontecer na figura deste grande imperador, nesses últimos dias que Israel tem de história sobre a face da terra. Me acompanharam nisso que foi exposto? Amém. Voltamos para o capítulo 13 do Apocalipse. Você vai ver ainda mais, com mais nitidez, o que já foi colocado nos dias anteriores e hoje mesmo, na primeira aula. Capítulo 13 nos fala mais. Versículo 3. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, que é Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? Quer dizer, o seu poder é muito grande. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Está lá no animal, o chifrinho que surgiu no lugar de 3, capítulo 7 de Daniel. Ele tinha uma boca, aquele chifre, falava com arrogância, falava blasfêmias, e tinha um período para agir de 42 meses. Vocês estão lembrados que na última semana de Daniel, aqueles últimos 7 anos que estão faltando para a história de Israel se cumprir totalmente, haverá um episódio exatamente na metade da semana, dividindo ela em 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. Estão lembrados disso? Pois bem, esses 3 anos e meio também são 42 meses. E são exatamente essa segunda parte deste período aí do domínio da besta, né? E foi-lhe dado que pelejasse contra os santos também, versículo 7, como foi dito lá no capítulo 7 também de Daniel. Prevaleceu contra eles, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem são estes que ele prevalece contra ele? Quem são estes santos que a besta vai prevalecer contra eles nesse período, principalmente nesses 42 meses? Israel. Vocês lembram que Jesus falou: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, exatamente no meio da semana, aí vocês podem fugir. Falando para quem? Para Israel. Por que eu estou dizendo que é para Israel? Porque o contexto todo está mostrando que é Israel. E dentro do contexto profético que nós estamos estudando, a igreja, por volta aqui do início desses 7 anos, já subiu para o encontro com Jesus nos ares. Então, irmãos, nós temos aqui nesse capítulo 13 uma explicação muito clara a respeito da pessoa. E vimos também aqui, agora eu vou ler do versículo 11 em diante, fala o seguinte, aliás, vou voltar um pouquinho, no verso 7 e no verso 8, diz que vai adorar Laão, verso 8, todos os que habitam sobre a terra. Quer dizer, o domínio desse homem vai ser muito grande, sobre toda a terra. Versículo 11 agora. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aí tem essa qualidade, né? Um cordeiro, tá vendo? Uma aparência de ser uma pessoa mansa, mas na verdade é uma besta. Ela tem 2 chifres, fala como dragão, falava como dragão, quer dizer, a inspiração era maligna, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada.
Então nós estamos vendo aí esse grande imperador subindo, sendo assessorado aí por esta outra figura. E fala mais, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Não desmarque o capítulo 13, volta para Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você vai vendo aí como vai casando escritura com escritura. Irmãos, quando as pessoas me perguntam qual é o livro que você indica para a gente estudar a profecia, eu tenho um livro maravilhoso. Vocês devem usá-lo muito, preferencialmente, sempre, que é a Bíblia. Sabe? A Bíblia interpreta a Bíblia. Viu? E pelo que vocês estão recebendo aqui, vocês vão poder passear na Bíblia e ter mais revelação ainda dessas coisas. Porque nós estamos dividindo esses assuntos dentro do tempo, o quadro está ficando mais nítido, e aí as peças desse quebra-cabeça vão entrando aí com muito mais facilidade. No 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós lemos apenas uma parte. Na sequência, vocês vão ver o que é que está acontecendo nesse período. Verso 7. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Eu já disse para vocês que a igreja é um poder que na terra, o Espírito Santo, ele traz força e poder, né, na igreja. O que não permite o dragão manifestar na terra na figura da besta, Satanás aparecer como um dominador absoluto na terra, é a igreja. E a igreja só vai permitir Satanás dominando na terra quando ela deslocar o diabo das regiões celestes. Tá? Então o que vai ocorrer é o seguinte: a igreja vai derrubar o diabo do céu, do segundo céu. E ele vai manifestar na terra na pessoa da besta. No mundo espiritual é isso que vai acontecer. E a igreja não deixa o diabo manifestar na terra, porque o Espírito Santo está aqui e o poder de Deus é que as portas do inferno não conseguem prevalecer. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então esse poder detém, apesar do espírito anticristo, o apóstolo João fala isso, né, na sua carta, já está operando no mundo, e aqui Paulo também fala, ele não tem ainda essa força de chegar e dominar isso aqui na terra. Quando isso acontecer, pode até parecer que o diabo está ganhando espaço, mas na verdade ele está perdendo, porque a igreja foi arrebatada, e isso significa que ele caiu de uma posição estratégica. Depois eu vou falar sobre isso. Capítulo 12, lá do livro do Apocalipse. Sequência. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja revelado aquele que agora o detém. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, o chifrinho, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nós já lemos no capítulo, não li esse texto, mas isso está exatamente no capítulo 19 do Apocalipse. Vamos para lá? Nós já lemos aí verso 11 do capítulo 19 do Apocalipse, viu o céu aberto e esse que vem aí é Jesus, não é isso? Versículo 15, sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Está batendo lá com Tessalonicenses? Versículo 19, vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Verso 20, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Volta para Tessalonicenses. É isso aí, gente. Se você lendo Bíblia com Bíblia, você vai entendendo. Versículo 9, de 2 Tessalonicenses 2. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
Prova é que a igreja já foi tirada da terra. E ela já cumpriu a sua missão de levar o evangelho a todas as nações da terra. A plenitude dos gentios já aconteceu. E aí então ficaram sujeitos a esse engano aqueles que resistiram ao testemunho de Jesus, que aconteceu por parte da igreja. Irmãos, vocês estão entendendo? Eu estou misturando os textos para mostrando para vocês que é a mesma coisa. Estão vendo isso? Eu quero ainda que vocês agora voltem para o Apocalipse. E vocês vão ver também que essa besta, capítulo 13, ela vai usar de uma estratégia para esse domínio, esse controle. Versículo 16 do capítulo 13. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu acho isso simplesmente incrível. Há 2000 anos atrás, quando o pessoal ainda nem tinha esse sistema monetário que existe hoje, trocava, era galinha por sabão, não é isso? Vi já uma revelação a respeito de alguma coisa que nós sabemos que vai chegar, já estamos às portas, mas que ainda nem chegou no nosso tempo. Irmãos, vai acabar o dinheiro no mundo, vai parar esse negócio, o cartão de crédito é esse intervalozinho. Agora o pessoal será marcado, isso já acontece na Terra, isso já acontece. Só que não é numa proporção mundial. Agora imagina todas as pessoas no mundo inteiro marcadas com este, vamos chamar de chip, ou este número. Meu irmão, você está seguro, entre aspas, mas você está totalmente controlado. Totalmente controlado. Você não compra pão na esquina sem esse número. A palavra de Deus está nos falando dessa forma de controle. Esse controle vem na área financeira, econômica. Nenhum dominador ou imperador do mundo controla o mundo sem essa área que é o pão. Vai sobrar gente em algum lugar. Por isso que esse período é um período de grande tribulação, muito grande. Por quê? Primeiro, uma perseguição em cima daqueles que não aceitam a marca, porque serão reconhecidos como revolucionários, como aqueles que estão contra o sistema mundial, aqueles que lutam contra a correnteza. É tudo um bando de doido, porque na verdade a marca ela é ótima. Mas esses que resistirem à marca saberão ler claramente quem que é esse que está dominando e controlando o mundo inteiro. E eles pagarão com a vida. Tem gente aí que já está fazendo umas hortinhas aí para um canto, sumindo aí para os matos. Isso não vai me pegar, você está enganado. 3 anos e meio, 42 meses. De um controle como nunca aconteceu na terra. Você não pisa em lugar nenhum da terra sem eles te acharem imediatamente. Imaginou isso? Isso não vai acontecer com vocês não, viu, gente? Estou falando com o pessoal aqui da terra. Agora, isso me fortalece nessa nossa jornada de fé. Quando eu pego a Bíblia, eu aqui no ano 2008... Gente, lendo uma coisa dessa? Só Deus. Só Deus. Nós já chegamos no livro do Apocalipse, já aterrissamos aqui com as nações, identificando esse príncipe que há de vir, e lembrando que ele sai lá da cabeça desse animal, que é o Império Romano ressurreto, né? E ele vai estar aqui nesse último período de história de Israel na terra, e esse período chamado período de grande aflição, os dias de ira, ou grande tribulação, no caso aqui, para a nação de Israel. E na próxima aula nós vamos estar vendo Israel dentro do Apocalipse. Já vimos a igreja, vimos agora as nações, eu vou pegar também Israel dentro do Apocalipse e vamos seguir estudando aqui já dentro desse livro e vamos
Em outras partes da Bíblia também, quando for necessário, mas agora nós já estamos exatamente no livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Nós vamos parar por aqui.